Não existe nenhuma norma que não tenha sido o Estado que criou, ou pelo menos nenhuma que importe, né? Oi, eu sou Marina e hoje a gente vai conversar sobre será que existem outras formas de se regulamentar a nossa vida em sociedade que não sejam direito? Hoje a gente vai falar de pluralismo jurídico. Essa ideia de que tudo que não vem do Estado em termos de regras não importa, de que só nos interessa as regras que vêm do Estado, se chama monismo jurídico e é uma das bases que sustentam o direito, né? Uma das bases de onde se parte para praticar o direito ou a dogmática jurídica. Mas será que realmente não existe nenhuma outra regra em sociedade que a gente siga se não foi o Estado que criou essa regra? É assim que funciona a nossa vida? O Estado precisa criar uma regra para que a gente saiba como viver? Se a gente pensar numa definição bem geral de direito, é isso que ele é, um sistema de regras para regular as condutas humanas por meio dos direitos e dos deveres. Mas, gente, cá entre nós, não é todo mundo que sabe quais são as regras jurídicas, certo? Elas não estavam no mundo existindo desde o início da humanidade. Então, a gente já pode ter pelo menos uma desconfiança de que talvez não seja exatamente assim que a coisa funcione na realidade. Por exemplo, quando vocês vão pegar ônibus, vocês sabem qual é a regra jurídica para fazer o sinal e que sinal se faz para o ônibus parar? Ou que quando tá todo mundo lá entrando no ônibus, tem alguma regra específica de que se deve ou não formar uma fila para entrar, ou quem vai primeiro nessa fila? Como isso funciona? É uma regra jurídica que determina isso? Isso a gente está falando das coisas mais simples, mais corriqueiras do nosso cotidiano. Mas se a gente for mais fundo, será que as pessoas... Vamos pegar aqui o ponto central do direito, né? Que é resolver conflitos. Será que as pessoas não resolvem conflitos de outras formas, sob outras regras? Pois é, já no século passado, já tinham alguns pesquisadores interessados em descobrir e estudar melhor essas regras que a gente, né, como sociedade, desenvolve, digamos assim, além das regras do Estado. E com isso, a gente tem um pesquisador super famoso, que é o Boaventura de Souza Santos, que veio para o Brasil e estudou uma favela no Rio de Janeiro, a favela que era do Jacarezinho na época, para descobrir como as pessoas regulavam aquele território que era, para a lei vigente, né, para o ordenamento jurídico, irregular. Não só regulavam o território, regulavam as coisas cotidianas, em um lugar onde não chegava luz elétrica, porque não existia CEP, já que o território era ilegal. Como as pessoas se organizavam? Com isso, Boaventura descobriu que, na verdade, com o Estado ausente daquela região, as pessoas encontravam outras formas de regulamentar o convívio em sociedade. A luz elétrica era conseguida através de um gato, os conflitos não eram levados ao judiciário, mas resolvidos lá mesmo, e de certa forma funcionava naquela comunidade. Então, não teria como dizer que não era legítimo aquele conjunto de regras criados pela comunidade, que não era eficaz entre aquelas pessoas. Talvez mais eficaz do que o conjunto de regras oficial, já que funcionava para eles. Hoje em dia a gente tem essa reprodução também de um trabalho parecido com o do Boaventura Souza Santos, que também foi estudar justamente como as favelas regulam essa questão da compra e venda, mesmo num território irregular, e se descobre que, na verdade, eles fazem uma organização interna, que para comprar ou vender se fala com a associação de moradores, e isso funciona tanto quanto se fosse o direito estatal, porque é assim que se regulamenta o território ali naquele espaço. E mais do que isso, nem sempre o direito estatal funciona às vezes tão bem quanto esse tipo de regra que
a sociedade simplesmente precisa criar e acaba criando para resolver suas questões aí no cotidiano e nas suas vidas, que nem sempre vai passar pelo direito. Então tá, o que é afinal o pluralismo jurídico? O pluralismo jurídico, ao contrário do monismo, que acredita que só existe um sistema de normas vigente a cada período, né, em um período, o pluralismo vai entender que existem vários sistemas, vários direitos, né, vários sistemas jurídicos, sistemas de normas que coexistem ao mesmo tempo e inclusive no mesmo espaço. É o entendimento de que o direito estatal não é o único que rege a vida em sociedade. Tá, Marina, mas isso não é costume? A gente tem o costume, não é? Que é um conceito jurídico. Não, gente, não é o costume, porque o costume é quando essa norma oficial vai, de alguma forma, reconhecer determinada prática. Digamos assim, o nosso direito tradicional, né, o nosso sistema jurídico vigente estatal, vai dizer, realmente, essa prática reiterada é importante o suficiente para eu dizer que ela existe, é um costume e de repente a gente pode aplicar isso na situação A, B ou C. Então assim, não é que o costume vai ser a mesma coisa que pluralismo jurídico. O costume não vai dizer, realmente existem vários sistemas vigentes de normas que as pessoas seguem e que são eficazes tanto quanto o sistema estatal. Não, na verdade ele só vai dizer assim, tem essa prática aqui que realmente as pessoas reiteradas vezes seguem e eu acho que é interessante e relevante o suficiente para a gente considerar. Uma questão importante é que o pluralismo é base da sociologia do direito, ou seja, assim como o direito tradicional, né, a dogmática, vai partir do princípio do monismo, de que só o direito estatal importa, a sociologia do direito vai partir do princípio de que não é só o direito estatal que importa, de que não, existem outros sistemas de regras tão eficazes quanto, tão importantes para a vida em sociedade quanto o direito oficial, o direito estatal, e que reconhecer isso não quer dizer que está sendo revolucionário ou inventando a roda ou qualquer coisa dessas, é simplesmente perceber que é assim que a realidade funciona. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso. Vocês já tinham ouvido falar em pluralismo jurídico? Eu quero saber. Curtam para eu saber se vocês gostaram. Assinem o canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!